alimentação típica de um judeu que vivia na Palestina no século I. O envolvimento dele, as vestes, quando a gente fala de cultura, existem assim diversas definições para cultura. A grosso modo, quando nós falamos de cultura é a forma como determinado povo se alimenta, se veste, trabalha, produz, fala das suas experiências mais básicas, mais assim, fundamentais, suas experiências existenciais, a forma como o ser humano descreve isso. Isso é cultura. Queridos, nós temos, na nossa forma evangélica brasileira de ver a cultura, nós temos uma relação muito perigosa com a cultura. Uma relação em que nós ou divinizamos determinada prática, porque ser o gospel é uma prática divina, não é de Deus. E determinada prática também, determinada produção humana, que não leva o ser um cristão, o ser um gospel de ser, a gente demoniza. Explica um negócio: cultura não se diviniza e nem demoniza. Cultura é prática humana. Deus não produz cultura, anjo não produz cultura. Quem produz cultura é o quê? O ser humano. Então isso é uma prática humana, se é do ser humano, então tudo aquilo que é cultural deve ser assumido? Não. Vamos pegar o modelo de Jesus. Por que nós estamos pegando esse modelo? Porque Paulo fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que não quis usurpar o lugar de Deus, mesmo sendo Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e se encarnou, assumiu a forma de servo, assumiu a cultura. Queridos, quando Jesus, conforme eu disse, ele se encarnou, ele assume o texto, a cultura dele. Esse é o primeiro modelo para a gente pensar a relação do cristão com a cultura. No primeiro momento, a gente tem uma postura de assimilação da cultura. Porque cultura, como eu disse, não se demoniza, nem você transforma isso em algo divino. Todavia, nem toda cultura, nem todo elemento que está na cultura, ele é um elemento positivo, ele é algo bom. Qual que é o critério para a gente pensar isso? O próprio Jesus. Será que determinado elemento da cultura tem a ver com Cristo na sua forma humana? Porque Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Você não separa isso. Ele é 100% Deus, 100% homem. Só que a humanização, a encarnação de Jesus é um modelo tão interessante para a gente pensar a nossa relação com a cultura. Por quê? Alguém consegue aqui me falar quando que Jesus era mais espiritual? Se era no momento em que ele estava numa festa em Caná da Galileia, ou se era quando ele estava expulsando o demônio? Quando que Jesus era mais santo? Não tem jeito. Ele era santo no mesmo momento que ele estava numa festa cultural, quando ele estava expulsando o demônio. Quando que Jesus era mais santo? Quando ele estava comendo à mesa junto com cobradores de impostos, publicanos, com pessoas de má fama, marginalizadas da sociedade, ou quando ele estava na mesa da Santa Ceia com os discípulos? De qual modo ele era espiritual? Gente, quando a gente fala de espiritualidade, fulano espiritual, a primeira coisa que a gente imagina espiritual é uma coisa assim, sabe, uma força fluídica, assim, uma coisa abstrata do espírito. Gente, a espiritualidade cristã, ela se estabelece na vida. E o princípio da encarnação traz isso para a gente com muita propriedade. Cristo assume a vida. E a sua espiritualidade está estabelecida nessa própria vida. Nós temos um monte de cristão neurótico, que é crente dentro da igreja, que desenvolve que a sua espiritualidade está restrita apenas à liturgia, do culto, à oração, à leitura da Bíblia, mas não consegue desenvolver a sua espiritualidade na cultura. Em que sentido?
sentido, não consegue desenvolver a sua espiritualidade no seu trabalho, na sua reunião familiar, sabe? Gente, o princípio, então, para a gente analisar a cultura é o próprio Cristo. Por quê? Em diversos momentos, Jesus assumiu uma postura contra a cultura, diversa cultura, contrária à cultura, adversa à cultura. Quando algum elemento da cultura era desumanizador. Queridos, se alguma prática da nossa cultura, seja até da nossa cultura cristã, se ela for desumanizadora, se ela não dá a dignidade que é devida ao homem, à mulher, essa prática cultural, ela deve ser abominada por nós, porque não tem nada a ver com Jesus. Vamos olhar para Jesus. O que Jesus fazia? Entre outras coisas, Jesus atribuía dignidade ao ser humano. Quando ele curava um leproso, ele pegava um indivíduo que estava à margem da sociedade e fazia o quê? Dava-lhe dignidade para que ele pudesse viver e ter uma vida plena e digna. Quando Jesus curava, por exemplo, alguém que estava coxo, ou quando ele expulsava um demônio, como é o exemplo do endemoniado gadareno, que vivia lá nos sepulcros, quebrando corrente, lá, correndo atrás dos outros. O que Jesus faz? Jesus pega aquele homem e dá dignidade para ele. Ele é humanizado. O mistério, o grande mistério, a grande revelação da encarnação, ela está no fato de que a nossa vocação para ser crente é uma vocação para ser humano. Gente, o processo de santificação relatado nas Escrituras nada mais é do que um processo de reumanização. Então a gente deixou de ser humano? Não, nós somos humanos. Só que o pecado afetou integralmente a nossa humanidade e maculou a nossa humanidade. Ser crente, gente, é entrar nesse processo de reumanização. Qual que é o maior exemplo que nós temos de alguém plenamente humano? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele sim é o exemplo do propósito de Deus para a humanidade. Então, qual que é o nosso dever como cristãos? Assumir esse princípio da encarnação, da humanização. E isso requer o quê? O diálogo com a cultura, o diálogo com a vida. Mas e quando algum elemento da cultura desumaniza? O que a gente faz? A gente diz não. A gente denuncia. A gente não se relaciona. É isso que João descreve quando ele está dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que nele há. Já pararam para pensar que o João, que na epístola diz: não ameis o mundo, lá no Evangelho de João ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo. Parece estranho, né? Ué, Deus diz que ama o mundo, mas diz que não devemos amar o mundo. Para a gente entender isso, nós precisamos entender o que ele está chamando de mundo nos dois textos. Em geral, a palavra mundo é uma palavra grega, cosmos, que quando ele fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus amou os cosmos, o universo, a criação, as pessoas, e não só o indivíduo, a própria criação, a natureza, o todo. Deus amou. Isso é alvo do amor de Deus. Quando João diz lá, não ameis o mundo, ele não está falando de mundo enquanto criação de Deus. Ele está falando de mundo enquanto um sistema que é desumanizador. Na própria linguagem de João em sua epístola, o mundo enquanto um sistema anticristo, que é contrário a Cristo. Então, nós vamos ver a partir das Escrituras Sagradas que o modelo do relacionamento do cristão com a cultura é o próprio Jesus, a sua encarnação, a sua humanidade. Então, Cristo, queridos, ele se envolvia com a cultura, com os elementos, sem contudo se corromper, sem contudo se deixar levar pelo sistema pecaminoso, que é essencialmente desumanizante. Esse trabalho de assumir a cultura,
de se relacionar com a cultura, não é algo fácil. Eu costumo contar, você deve saber dessa história, que eu fiz um trabalho missionário no Pantanal. Eu já ri da minha cara. Escolarzinho que até usando eu ganhei lá. Eu fiquei lá durante um certo período numa tribo chamada Tribo Terena. Fica no Pantanal, ali no Mato Grosso do Sul. E é interessante que quando eu fui para lá, fiquei uns dias lá, o tempo que eu fiquei lá, eu tentei assumir ao máximo os elementos daquela cultura, eu tentei encarnar mesmo e vivenciar aquela realidade. E assim, confesso que eu senti muita dificuldade, porque eu sou muito urbanizado. Quando eu vou para uma fazenda, um sítio, um lugar assim, mais retirado, para os irmãos terem uma ideia, eu tenho que levar uma bombinha de gás carbônico. Arpura é um negócio que me faz mal. Quando eu respiro e sinto oxigênio puro, eu começo a tossir. Eu preciso assim, de um pouco de gás carbônico, eu preciso. E assim, implantar mais para o Pantanal, no meio da floresta, foi um trabalho assim, uma tarefa assim, me rendeu experiências incríveis, principalmente com esse contato transcultural. Mas assim, foi penoso. Como eu disse, eu tenho uma relação muito boa assim, com planta, porque eu tinha chegado antes disso mais perto de plantação, era com as samambaias que havia na casa da minha avó. Quando eu era pequeno, eu brincava com os contos que um dia atrás. Fora isso, nada. E animal selvagem, por exemplo. Mais perto que eu tinha chegado ao animal selvagem foi no zoológico. Foi daquele gorila que morreu, porque era o nome, vocês lembram? Um diabinho. E me esqueci no colo da minha mãe. Confesso que eu senti falta do colo da minha mãe, né? Porque eu estava lá no Pantanal. Mas eu desenvolvi, lá eu fiquei na horta mesmo, onde eles moravam, comia as comidas dele, as comidas dele, andava como eles, não andava pelado, porque eles não andavam pelado. Porque todo mundo quando conta a história pergunta, mas o povo anda peladão? Não. Ninguém anda peladão lá. Já estou adiantando a resposta. Aí eu comecei a dizer, eu desenvolvi quase um sistema religioso, porque quando eu ia dormir, detalhe, eles me colocaram numa oca 5 estrelas, porque tinha cama. Era uma oca 5 estrelas. Então assim, para eu dormir, o que eu fazia? Eu arrastava a cama de perto da parede. Porque, sei lá, que demônio de bicho podia subir ali. Então, por meio das duas, eu arrastava e saía toda noite, não dormia, quando não sacudia tudo, virava pro chão. Eu empreendia uma relação assim, de investigação na oca, para ver se não tinha bicho. As irmãs lá apelidaram, os missionários estavam lá, apelidaram as baratas de barata dinossauro. Irmãos, eu entendi de onde que veio a inspiração do Chapolin Colorado. As baratas eram do tamanho do Chapolin. Só que barata eu não tenho medo, mas não mesmo, pode me engolir. Eu tenho medo daquilo que pode me engolir, tipo onça, jacaré e sucuri. Isso eu posso falar, eu tenho muito medo. E é interessante, pernilongo, outra coisa que dava medo. Pernilongo lá, queridos, aqui em Belo Horizonte, eu descobri, não existe pernilongo, existe pernilcurto. Pernilongo é no Pantanal. Pernilongo, sabe essas raquetezinhas de matar pernilongo? Queridos, se você leva a raquetezinha lá no Pantanal, é capaz do pernilongo tomar da sua mãe e dar no seu para você aprender. Lá você caça pernilongo, é com rifle de matar rinoceronte. Pernilongo lá, deixa eu explicar, ele não te pica, ele crucifica. Você toma uma picada, você tem que fazer transfusão de sangue. Você fica com anemia. Exato. E eu me lembro que esse trabalho missionário foi na época que eu estava fazendo faculdade de teologia. Eu estudei na Universidade Metodista
e eles estavam implantando um curso de teologia lá com alguns objetivos, como, por exemplo, dar instrumentos para liderança